Então vamos abrir as nossas Bíblias, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e vamos fazer a leitura, Efésios, capítulo 1, iniciando no verso 15 ao final do verso 22. É essa passagem que nós estamos estudando. Efésios, capítulo 1, versículo 15. Vamos fazer a leitura juntos e no final nós faremos uma breve oração. Então, leiamos. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é cheia de graça e de verdade. E ela também, Pai, é uma palavra que transforma as nossas vidas. E assim, Pai, nos edifica e também, Pai, nos ensina a viver. E nessa noite, Senhor, nós queremos realmente que o Senhor fale aos nossos corações. Reconhecemos, Pai, a nossa total dependência do Senhor. E o Espírito Santo, Ele que é o autor dessa palavra, Ele venha mesmo revelar as coisas que a Ti pertencem aos nossos corações. E assim, Pai, usa mesmo tudo que vai ser feito aqui. Nos ajuda, Pai, porque somos pequenos. E assim, que o Teu nome seja engrandecido. Cada um que chegou aqui, receba mesmo o alimento espiritual para as nossas vidas. E se há, porventura, Pai, entre nós, alguém que ainda não tem o presente, a certeza, o dom da salvação, o Senhor que é o autor, o Senhor mesmo que dá a quem te apraz, faça uma obra especial. Entregamos carinhosamente tudo em Tuas mãos. Glorifica o Teu nome, Pai. É essa nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Muito bem, irmãos e amigos. Nós estamos aqui na carta de Paulo aos Efésios e entrando mesmo nessa oração do apóstolo. E vemos a alegria de Paulo em receber notícias ali da igreja, porque o interesse de Paulo é realmente o crescimento espiritual da igreja, o desenvolvimento espiritual. E essa carta de Efésios, como eu tenho dito, cada vez mais que a gente
assim lê, medita, nos traz mais alegrias, porque é uma carta não só para a igreja de Éfeso, a igreja local ali, mas é uma carta universal para toda a igreja de Deus espalhada na face da terra durante os séculos, né? E ela é atual. E Paulo aqui está mostrando nessa carta a essa igreja, aos crentes ali, que ele chama de santos, né? Os santos que vivem em Éfeso, os privilégios que ele tem, grandes privilégios de ser filhos de Deus, chamados santos, né? Os salvos por Jesus Cristo. E Paulo assim quer que essa igreja cresça cada vez mais, desenvolva a sua vocação, né, de santos, de salvos, a igreja de Jesus Cristo. E aqui ele faz uma oração, uma das mais belas orações, acredito aqui, do Novo Testamento. Esse homem Paulo, né, ele um dos fundadores da igreja ali em Éfeso, e assim, numa prisão, Paulo estava preso no final da sua vida, né, impossibilitado de visitar, na coisa que ele fazia, de exortar, de ensinar, e ele passou bastante tempo ali em Éfeso, no mínimo 3 anos, e ele diz que noite e dia, né, sem cessar, ele instruía assim a igreja, pregava, enfim, mas estava preso, impossibilitado. Mas Paulo, como nós vimos, era um homem de ação, né, um homem mesmo valente, mas ali, preso, impossibilitado de fazer plenamente e exercer o seu ministério. Mas não só restava agora para ele 2 coisas potentes, né? Paulo tinha assim a escrita, a liberdade de escrever e também a oração, né? Então Paulo era um homem de ação, mas também era um homem de oração. E aqui, irmãos, nós estamos vendo a alegria do Paulo, quando ele recebe notícias ali daquela igreja, e ele diz aqui no verso 15, olha, por isso também eu tendo ouvido, né? Paulo ouviu o quê? A fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, e não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo, né, a alegria que ele tinha de ouvir notícias que a igreja ali andava na fé, no amor e na esperança. É o tripé, as 3 colunas da fé de um salvo, né? A fé em Jesus Cristo, o amor para com não só o Senhor, mas para o serviço do Senhor e aos servos do Senhor, mas também, irmãos, a esperança, né? A bendita esperança. Então Paulo ouve isso, que eles estão perseverando, e ele diz, não cesso de dar graças a Deus por vós. A alegria desse homem, né, de ver que os seus filhos estão andando e progredindo na fé. E ele diz, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ou seja, Paulo era um homem de oração. Tinha mesmo uma vida de oração. E eu mostrei para os amados, desde a sua conversão, logo Paulo já estava orando. Entendeu, né, a necessidade da oração. Não só era um homem de oração, mas ele dava o valor à oração. E é um ensino grandioso, né? Nós passamos mesmo um estudo todinho falando sobre o valor da oração. Quanto pode, diz a palavra de Deus, quanto é poderosa, né, a súplica dos justos. Então Paulo aqui era assim como Jesus, ele desafiava a igreja. Ele dizia, olha, sede meus imitadores, me imitem o meu comportamento, o meu procedimento, como eu ajo, né? Então, com certeza, esses homens que acompanharam Paulo, o viam na sua vida ele orando, né? Pregando, estudando, enfim. E o valor da oração, quanto
quantas orações Deus responde, né, irmãos? Deus, através da súplica do justo. Então, vida de oração e o valor da oração. E aqui é uma das mais belas orações que eu vejo do apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui a alegria dessa oração, o deleite, né? Paulo estava alegre, porque os seus filhos andavam mesmo na fé, no amor e na esperança. Então, olha, não só a alegria, né, o deleite, mas veja o desejo que Paulo tinha aqui para com essa igreja. Está aqui no verso 17, olha, para que, né? Ou seja, o meu desejo é que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Então Paulo pede, né, tem o desejo que Deus, o Pai da glória, conceda a essa igreja duas coisas importantíssimas. E aqui está a primeira, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E a segunda coisa, que Deus conceda a iluminação, que sejam iluminados os olhos dos vossos corações. E nós paramos, né, irmãos, e vimos que é o desejo mesmo. E tem o César sempre brinca, vamos entrar na mente da pessoa, né? Mas é verdade. Então, entrando na mente de Paulo, né, de compreender que ele desejava o quê? O melhor para a igreja, o melhor para o povo de Deus. E o melhor está aqui, irmãos, né? É isso que ele pede a Deus, que conceda a esses irmãos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Dele quem? De Jesus Cristo, né? Esse espírito de sabedoria e de revelação é a disposição que a igreja tivesse, a inclinação espiritual de procurar, né, conhecer mais ainda o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conhecer como Paulo, assim, exortava, né? Em Filipenses capítulo 3, e o versículo capítulo 3 em diante, ele fala, em quem eu era Paulo, né? Achava que eu era grandes coisas, e era assim, né? Hebreus de hebreus, fariseu, quanto à lei, era fariseu, né? Quanto à idade, avantajado, era um homem mesmo de conhecimento das coisas de Deus, mas o que ele diz, o que para mim era lucro, né? Isso eu deixei, eu considerei nada, como nada para o conhecer Jesus Cristo, né? E o conhecimento de Jesus Cristo, esse verbo aí, o conhecimento não de superficialidade. Eu sei quem é Jesus, né? Eu sei que ele é o Filho de Deus, eu sei que nas Escrituras eu conheço. Não, como muitos aí conhecem Jesus superficialmente. Mas Paulo queria esse conhecer que o conhecer é de coabitar, é uma relação íntima até. Então, é o conhecimento íntimo de Jesus Cristo. E é isso que Paulo queria cada vez mais, desejava, né? E é isso que ele quer da igreja. Quanto mais, irmãos, quanto mais nós nos dispusermos a deixar aquilo que talvez para nós seja importante e o conhecer cada vez mais Jesus. Conhecer mesmo a sua graça, o seu poder. É esse desejo que Paulo quer para a igreja. Porque ele quer o melhor, né? Quantos estão ainda por aí, né, levando a vida, mas uma vida realmente íntima com Jesus. É essa intimidade que Paulo desafia essa igreja e pede, né, que Deus assim conceda esse espírito à sua igreja. E nós tratamos disso. Mas não só isso, mas iluminados. Né? A iluminação dos olhos do vosso coração. Não só a intimidade, mas aqui Paulo está falando de o entendimento, né? O entendimento até
de conhecimento, para o quê? Para o crescimento espiritual da igreja. Então são o desejo desse homem, né, que quer mesmo que a igreja cresça em entendimento, em esclarecimento, enfim, né? E aprofunda mais a oração. Ele desejava isso, né? Mas ele detalha mais ainda, né? Porque não só ele queria o desejo para que Deus desse, concedesse esse Espírito, mas diz aqui, olha, no verso 18, né? Para o quê? Para saberdes. Irmãos, é interessante, né? Ter esse entendimento, ter esse conhecimento, a intimidade, iluminando a iluminação de tudo para quê? Para saber. Saber mais ainda, né? Vai aprofundando mais ainda a oração. Saber quem? Nós, a igreja. Saber, primeira coisa aqui, olha, qual é a esperança do seu chamamento. Algo individual. E nós assim também tratamos. A esperança da tua vocação, da minha vocação. Por que que Deus te chamou? Né? Saber dele. Irmãos, como vai transformar as nossas vidas? Individualmente. Porque o desejo de Paulo aqui é que cada um cresça, né? Individualmente como igreja, no relacionamento pessoal, individual e íntimo com Deus. É individual o nosso relacionamento. E eu também tratei disso, né? Segunda coisa, para saberdes, né? Agora, diz aqui o apóstolo Paulo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Saber qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Em outras palavras, né? Como é rica e gloriosa a herança que tu tens e que eu tenho em Cristo. Né? A riqueza da glória de Deus como herança para cada um de nós. E às vezes, irmãos, nós não sabemos disso. Como vai fazer uma diferença e até de atitude no nosso viver, no nosso caminhar? E semana passada, assim, falar, né, da glória de Deus e muito mais ainda da riqueza da glória de Deus, eu me sinto muito pequeno, irmãos, né? Mas muito pequeno mesmo. E pedimos graça de Deus, né? Saber, e pela sua palavra nós vamos estamos tentando mostrar o quanto é grande a glória. Imagina a riqueza da glória. Então, irmãos, o que é realmente a glória, né? E semana passada nós falamos, glória, no Velho Testamento, onde foi escrito no hebraico, é kabod, que significa mesmo peso, né? Então, era medido o peso, o valor de algo, né, pelo seu peso. O peso do ouro, né? O seu valor é medido a quantidade, é pelo quilo. E assim é essa a ideia, né? Então, isso dá a ideia de riqueza, de influência, de posição, de poder, de honra, de fama. Então é tudo isso, né? E no Novo Testamento é doxa, né? Que quer dizer opinião. A importância que alguém dá e opina em relação a outra pessoa. E em relação a isso, né, a opinião em relação a Deus, a falar de glória, é mesmo o esplendor, a sua autoridade, a perfeição, a excelência. Então tudo isso é glória, né? Aí nós fomos mostrar assim em versículos e mostramos muito, né? Até o tempo não deu. Mas olha, irmãos, só para pincelar assim, né? Olha, veja o Salmo, por exemplo, Salmo 19. Salmo 19, e no versículo 1 diz assim, Salmo 19 e o versículo 1. Olha, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento
anuncia as obras das suas mãos. Então, a glória de Deus, né, está na sua própria criação. Todo os céus, o firmamento, proclamam a sua grandeza, o seu poder, que tudo foi assim criado, né, pela poder da sua palavra. Então, até acredito sim, né, que todos aqui já viram, estudaram filmes, documentários, quando se fala de universo, né, a grandeza que é do universo, as galáxias, tudo que existe, a perfeição, tudo funcionando, né? Isso é a glória de Deus, a sua criação, o seu poder. E até mencionei na semana passada, ouvindo um entendido, né? Um inteligente, um especialista, um sábio, até falando mesmo que esse grãozinho, ele é a cabecinha de alfinete, né? Até, de certa forma, um ateu, viu? Um homem ateu, que não acredita em Deus, e até falando de uma forma sarcástica, como que pode, né? Um grãozinho, que é a Terra, numa Via Láctea, que é a nossa galáxia, né? O nome dela é Via Láctea. Que tem bilhões e bilhões de estrelas na nossa Via Láctea, planetas e tudo que o homem ainda não conseguiu ao longo da história explorar, né? Porque não tem recursos. Mas ele dizendo que essa nossa galáxia é uma dentre, escute, 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. E eles também dizem que o universo, a cada dia ele cresce, ele se expande, está em pleno crescimento. Então, a riqueza da glória de Deus, né, em todas essas coisas. Irmãos, é muita coisa, né? Então, mas assim, essa glória, esse esplendor, essa riqueza é revelada, né, pela própria criação, e há mesmo na palavra de Deus, o sol glorifica a Deus, as estrelas glorificam a Deus, as árvores, o firmamento, os animais, tudo mesmo foi feito para a glória de Deus, né? É o que diz Romanos, no capítulo 11, Romanos capítulo 11, e o versículo 33, Paulo, assim, em êxtase, né, diz assim, profundidade, Romanos 11:33, da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, não é, irmãos? Então, é a glória de Deus. Aí você imagina, né, a riqueza da glória de Deus, algo incalculável, não tem. E eu terminei semana passada dizendo que essa glória toda, irmãos, tudo que foi criado por Deus, os céus, a terra, todas as criaturas que existem, né, os anjos nos céus, tudo para o louvor da sua glória, tudo mesmo. Mas houve uma coisa triste que aconteceu. A glória de Deus, eu não sei quando foi, mas sei que foi. Ela foi ofendida, né? Houve uma ofensa a essa glória. O diabo, a Bíblia identifica como Lúcifer, o Satanás, um anjo de luz. Ele quis usurpar
né? E até ficar maior do que Deus, subir ao seu trono e assim a glória ser dada a ele, né? É isso que a Bíblia diz. E a glória de Deus foi ofendida no céu. E, meus amados irmãos, o pecado entrou até mesmo no céu, porque a Bíblia diz que Deus, né? Veja o que diz o Isaías, profeta Isaías, no capítulo 42, Isaías 42 e versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz. Veja, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. É Deus. É Deus que permite você ter chegado hoje à noite aqui e que está respirando, né? Esse fôlego de vida. E o espírito que hoje você ainda vive, é Deus que dá. É bom saber disso, né? E o homem se sente tão importante, tão arrogante, tão assim dizendo, eu não preciso de Deus, né? Sou eu que faço o meu dia, eu que planejo as minhas coisas, eu que batalho, é com a minha força do meu poder. Irmãos, para com isso, né? Isso não é pensamento de Deus, não. Isso é sabedoria de homens, é coisas do inimigo mesmo. Mas a Bíblia diz, e nós vamos ver, o homem foi criado com um propósito. Qual foi e qual é o fim principal do homem? Louvar e glorificar a Deus e gozá-lo, né, para sempre. Então, é isso que nós devemos fazer. Parar com isso, né, com esses pensamentos que, olha, eu falei semana passada, bota o dedo no nariz assim e fica 1 minuto e meio. A Marecinha, que é médica, e a Sara vão ter que cuidar de você para ressuscitar, né? Morre, irmãos. Então é Deus que dá o fôlego de vida. E ele diz, verso 6, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, veja, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então fique certo, né, que Deus, ele não divide a sua glória, o seu esplendor com ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. E houve um que quis, né, que tentou usurpar e manchou essa glória de Deus. Mas a Bíblia diz que ele foi lançado do céu, né, o diabo, Satanás, e com os seus anjos. 1/3 ele arrebatou, né, e foi expulso do céu. E, irmãos, esse fez um estrago, né, na própria glória de Deus, na sua criação e nas suas criaturas. E a glória de Deus não só foi ofendida, mas toda a autoridade que foi dada ao homem na sua criação foi perdida. Foi entregue ao diabo. E por consequência toda a raça ela foi caída, né? Vamos ver, né, detalhadamente isso. Gênesis, no capítulo 1, Gênesis capítulo 1, fala, né, da criação de Deus. Nós não vamos entrar nisso, mas entre o Gênesis 1 e capítulo 1 diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criação de Deus perfeita, né? Tudo em perfeita harmonia. Deus é perfeito, é santo. Deus não cria nada que não seja perfeito.
Mas aqui no verso 2 diz: a terra, porém, era sem forma e vazia. Já pensou? Deus criar algo sem forma, vazio. E diz, olha, e havia trevas sobre a face do abismo. Irmãos, Deus é luz. E a Bíblia diz que nele não habita trevas nenhuma, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Há uma corrente, né, que fala que houve entre a criação e entre o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2, um espaço de tempo. E Deus sabe, né, o que aconteceu. Mas a terra jamais foi criada sem forma e vazia, e havia trevas, né? Mas algo aconteceu. Mas aqui, do versículo 2 em diante, podemos dizer que é uma recriação, Deus reconstruindo, colocando em ordem o que estava mesmo assim tentado destruir pelo diabo, né? Pelo Satanás. Mas chega aqui no verso 26, diz assim, olha: disse também Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É essa raça, né, que Deus criou, macho e fêmea, homem e mulher, um casal verdadeiramente. E hoje os homens, né, contra mesmo a palavra de Deus, as leis estão unindo e chamam casais, pessoas do mesmo sexo constituindo famílias, né? Irmãos, nunca é um casal. Para mim é um par, é uma dupla, né? Não chame casal, não. Isso não é de Deus, não. E Deus disse aqui a função do homem e da mulher e desse casal. Diz aqui, olha, verso 28. E Deus o quê? Abençoou essa união. Esse tipo de união, né? De macho e de fêmea. E diz, olha, sede fecundos. Qual é o principal papel de um casal? Fecundar, procriar, multiplicar. Um boi com boi vai dar o quê? Nada, né? Uma vaca com a vaca dá o quê? Só dá leite. E bom, né? E depois de ter procriado, né? Assim, um homem com homem dá o quê, irmãos? Abominação a Deus, né? Pecado. Uma mulher com uma mulher. A Bíblia fala, irmãos, a ira de Deus vai derramar sobre toda impiedade, justiça. Segure aqui, né? Deus está mandando falar. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 e versículo 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Estão pervertendo a verdade de Deus pela injustiça e convencendo homens que se dizem inteligentes, né? Sabedores, conhecedores, impondo algo que é contra Deus e contra a sua palavra. As nações, muitos países até do primeiro mundo estão fazendo esse tipo de associação, de casamento, igrejas até, né? Mas diz aqui que a ira de Deus vai se revelar contra toda a injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade,
claramente se reconhecem, escute, né? Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deus se revela na sua própria criação, na natureza, e diz aqui a palavra, por causa disso, olha, tais homens são o quê? Indesculpáveis. Não tem nenhuma desculpa. Ninguém nesse mundo sobre a existência de Deus, porque a própria natureza revela ao homem, né? Portanto, olha, porquanto, tendo conhecimento de Deus, veja, não o glorificaram como Deus, não é? Está vendo aqui? Não glorificaram a Deus como Deus. Deus é o merecedor, meu amado. Independente de você crer ou não nele, você tem que glorificar a Deus, né? Ter temor de Deus, e ele vai ter misericórdia, porque ele diz, eu terei misericórdia daqueles que o temem, né? E aqui diz a palavra de Deus, porquanto tendo conhecimento de Deus, tem conhecimento de Deus, sabe que Deus existe, mas não o glorificam como Deus. É eu que posso, sou eu que mando aqui nessa vida, né? Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu bem entendo da minha vida, e é assim que agem, né? A Bíblia chama de louco. E vamos ver aqui o fim. Nem lhe deram graças, né? Graças. Acorda de manhã e diz, Senhor, muito obrigado, porque eu estou vivo. Muito obrigado porque o ar que tu estás me dando é o que eu estou respirando. Obrigado, Senhor, porque tu me deu alimento para a minha mesa, porque eu tenho um carro, porque eu cheguei em casa. Irmão, nada disso é a força do teu poder, não. É Deus que permitiu. É a bondade de Deus. Ele diz que faz chover sobre os bons e os maus. Dá o sol, dá o alimento. Deus é tão bom, e o homem nem sequer agradece, né? É mesmo ingrato. E aqui diz, olha, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Acha que é sábio, né? Mas para Deus é loucura, irmãos. Diz aqui, mudaram, veja, a glória de Deus. E diz, irmãos, que Deus abençoa uma união dessa. Quando? Estão mudando aqui a glória de Deus, olha, um Deus incorruptível, que ele diz, ele condena a união, né? Um homem com homem, uma mulher com uma mulher, é abominação, mandava eliminar, exterminar da face da terra. Deus fez isso, irmãos, com pelo menos umas 4 cidades, Sodoma e Gomorra, e tinha outras ali em volta, porque subiu, né, ali a Deus o que eles estavam praticando, sexo aberto, livre, homem com homem, mulher com mulher, estava mesmo uma coisa sodomita, que essa palavra veio de lá, a prática, né, da sodomia. E diz aqui, olha, mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Quer continuar na tua imundícia? Vai, faz aquilo, aproveita, né? Aproveita. É isso que Deus diz. Entrega mesmo, não quer saber de mim, não quer me glorificar, não quer obedecer a minha palavra, vai. Continua, diz a Bíblia, né? Continua o imundo na sua imundícia. E aqui Deus diz, olha, pelas concupiscências dos seus próprios corações, os desejos, né? Os desejos carnais, para desonrarem os seus próprios corpos entre si. É uma desonra, irmãos. É uma desonra alguém que usa desse tipo de comportamento com o seu próprio corpo. Desonra a si mesmo, aquilo que Deus criou. Uma mulher,
com as suas características femininas para procriação, né? E um homem com todas as suas características para reprodução também, né? E mudam essa natureza, é abominação, desonram o seu próprio corpo entre si. Veja, pois eles mudaram a verdade de Deus. Qual é a verdade de Deus? É a sua palavra. E em mentira, né? Estão mentindo. E o mundo acreditando e apoiando. Sociedades, homens grandes, até do nosso país, autoridades, cheios de conhecimento, né? Apoiando esse tipo de abominação. E diz aqui, é mentira. Sabe quem é o pai da mentira? Vocês sabem quem é o pai da mentira? É o diabo. Ele é o pai da mentira. É o principal. E muitos estão seguindo a ele, né? E a Bíblia diz que nenhum mentiroso, escute, nenhum mentiroso vai herdar o reino de Deus. E aqui diz, olha, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Irmãos, a adoração é humana hoje, é o homem, é o centro da sua própria adoração. É o seu corpo, é aquilo que é tudo homem, né? Sou eu. É o culto a si mesmo. Agora mesmo, nosso país, eu tenho tratado, né? As autoridades máximas desse país vão entregar a chave. Prefeito dessa cidade aqui vai entregar uma chave simbólica a um rei, chamado Rei Momo, né? Vai estar entregue à festa da carne, da carnalidade, da prostituição, as coisas. E o país inteiro vai passar aí, no mínimo, uma semana, né? Fazendo mesmo apologia à criatura, ao invés do Criador. Diz aqui, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, né? Desse comportamento perverso, diz aqui, olha, Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário, veja, a natureza criada por Deus. E nós acabamos de ler, homem e mulher, né? Diz aqui, deixando, né, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Meu amado, aprenda uma coisa, né? De Deus, a Bíblia diz, ninguém brinca. Com Deus, ninguém zomba de Deus, pois aquilo que o homem semear, aquilo que o homem praticar, aquilo que o homem fazer, isso ele vai colher, certamente. E muitos têm colhido, né, o fruto do seu pecado. Uma doença chamada AIDS, né? É fruto dessa contaminação. E aqui diz, olha, e por haverem, veja, desprezado o conhecimento de Deus. Desprezam. Quem é Deus? Né? E o contrário, Paulo está dizendo à igreja, está orando, que a igreja seja mesmo repleta, né, do conhecimento de Deus. Mas esses aqui diz que desprezaram. Quem é Deus? Quem é Deus? Eu já vi arrogantes falando, eu que mando aqui nesse pedaço, né? Aqui sou eu o dono do negócio. Quem é Deus? Muito cuidado com essas coisas. O próprio Deus, veja, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Deus aborrece dessas pessoas. Diz aqui, insolentes, soberbos,
presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Interessante, né? Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Veja, essa é a característica, né, dessas pessoas. Mas olha o 32 que diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, é conhecido, não tem conversa, Deus vai condenar, né? De que são passíveis de morte os que tais coisas o quê? Praticam, né? Vivem na prática dessa, e não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Veja, né? Tem os que fazem, mas tem aqueles que aprovam esse tipo de comportamento. Irmão, não é bíblico não, não é de Deus, né? E tem que ter temor, porque Deus vai mesmo cuidar de cada uma dessas coisas. Então, voltemos lá para Gênesis, né? Capítulo 1, onde nós estamos, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. Tudo que Deus fez, né, será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, né? E assim fez, e veja, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Irmãos, a glória de Deus, né, revelada em toda a sua criação, na extensão, nos mínimos detalhes, podemos dizer assim, né? E houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, né? Tudo que é exército dos céus, tudo, irmãos, toda a criação. Para quê? Para o louvor da sua glória. Para o louvor da glória de Deus. E assim, pois, foram acabados tudo isso. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Esse descansou aqui, irmãos, é chamado o Shabá, né? O dia de descanso, que depois os judeus assim colocaram um dia, e enfim, isso é para outro estudo, né? Mas Deus descansou. Então, é um bom exemplo para nós, né? Trabalharmos, produzirmos no sexto dia. Mas no sétimo diz aqui, olha, ele abençoou Deus, verso 3, o sétimo dia, e o santificou. Para quê? Para o louvor da sua glória. Então diz aqui, porque nele descansou de toda a obra que o Criador fizera. Esta é a Gênese, né? Ou seja, o começo, o princípio dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, perfeitos, para o louvor da sua glória. Mas o inimigo, né? O diabo, o Satanás, manchou mesmo toda essa criação. Quando o homem, desobedecendo a Deus, ele obedeceu ao inimigo de Deus. E a Bíblia diz que a glória de Deus mesmo, né, foi ofendida. A terra, a criação, foi mesmo caída, né? Caiu, foi assim, a autoridade, tudo entregue ao diabo. E houve as consequências disso, foi manchada, né? Diz aqui, olha, Gênesis capítulo 3, escute, e o verso 14, depois da queda, Gênesis 3, 14. Então o Senhor Deus disse à serpente:
o autor do pecado, o diabo, né? O Satanás que estava na serpente. Visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias da sua vida. O animal, serpente, pegou essa sentença de Deus. Mas o diabo, Satanás, está aqui, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Ou seja, irmãos, aqui está dizendo que a descendência, né, do diabo, ou seja, do pecado, é toda a raça. Todos nasceram, nós vamos ver depois disso aqui, pecadores, depois da queda. Ou seja, a descendência da ordem do diabo, né? A descendência da desobediência, se tornamos o quê? Pecadores. Romanos 5:12. Assim como por um só homem entrou o pecado. O que é o pecado? É desobediência da palavra de Deus, né? É transgressão da lei de Deus, e através do pecado, a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas aqui Deus está dizendo, né? E o seu descendente, está indicando que havia o último Adão. Nós vamos ver mais à frente. É o descendente da mulher, esse, né? Ia ser inimigo do diabo. E diz, olha, este te ferirá a cabeça. Vai cortar a autoridade do Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. A sentença para o diabo, né? Veja a mulher. E disse a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás luz filhos. A mulher antes, né, não ia ter dor, mas agora, devido à queda, a consequência da desobediência, em meio a dores darás luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Isso dá um problema, né? Mas é Deus que mandou, é Deus que ordenou. E ao Adão, está aqui, olha: visto que atendeste a voz da tua mulher. E aqui é bom a gente parar um pouquinho, né? Cuidado, sabe? Entre atender a voz de Deus e atender a voz da tua mulher. Obedeça a Deus, né? Era aquilo para o Adão ter feito. Eu não estou dizendo que ia acontecer. Deus está dizendo, olha, visto que tu atendeste a voz da tua mulher. Deus tinha dado a ordem para ele: Adão, né? Tu vais cuidar, vai guardar de toda a árvore do fruto, tu pode comer, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não vais comer. Porque no dia em que tu comeres, certamente morrerás. Quando ele deu essa ordem a Adão, ele ainda não tinha criado a Eva, não. Era a responsabilidade dele. E ele disse que obedeceu à voz da tua mulher, né, e não a minha. E comeste da árvore que eu te ordenara não comesse. Veja, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então veja bem, irmãos, toda a natureza, a criação, as criaturas foram afetadas. A glória de Deus foi ofendida. A autoridade que nós lemos, que foi dada a Adão, ela foi o quê? Perdida. Foi entregue ao diabo, a Satanás. E eu vou provar isso. Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Olha o que está escrito aqui.
Lucas capítulo 4, quando Jesus Cristo, né, depois do seu batismo, onde ele foi mesmo revelado ao mundo como o Messias, como o Filho de Deus, diz aqui, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Eu não vou entrar, mas é outro estudo especial, mas só que eu quero mostrar, né? Veja o verso 5. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Veja, o diabo pegou Jesus, o levou a um monte e mostrou todos os reinos desse mundo. E disse o diabo, veja, dar-te-ei, ou seja, eu dou para ti, Jesus, né, toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela é minha. Ela é minha. É minha, Jesus, porque ela foi me entregue. E eu a dou a quem eu quiser. Olha só, né? O diabo disse para Deus, para Jesus, que toda a glória desses reinos, todo o mundo, tudo que há, a autoridade agora é minha, porque foi me entregue. Quando o diabo, irmãos, tentou o homem, vamos dizer assim, né? E ele resolveu desobedecer a Deus e obedecer ao diabo, ele passou a ser servo do diabo. Foi dada, o homem não tinha domínio sobre tudo que há, ele passou ao diabo, a Satanás, né? E diz aqui, olha, portanto, o diabo diz, se prostrados me adorares, será tua. Ou seja, o diabo sempre quis, né, a glória de Deus. E se Jesus faz isso, ele estava entregando tudo, né? Mas olha o que Jesus respondeu a ele, está escrito. Então, meu amado, você vai enfrentar o diabo, não é gritando, não é expulsando, você vai enfrentar o diabo com a palavra de Deus. Diga, diabo, assim está escrito. Foi assim que Jesus venceu a tentação do diabo. Não foi falando grosso com ele, tem gente se enrolando com ele, expulsando, entrevistando. O diabo é muito poderoso. Eu já preguei aqui sobre o diabo e mostrei quem ele é, né? O seu poder. Está aqui o poder que ele tem. Mas diz assim, olha, Jesus respondeu ao diabo, está escrito, ao Senhor teu Deus, porque Deus é o Deus do diabo ainda, e é. Nós vamos ver que ele já está julgado, já está condenado, só falta ser executada a sentença. O fim dele é certo, irmão, mas ele ainda está, né? Ainda está operando. A Bíblia diz que a operação do inimigo, né, a operação do erro, ainda opera nesse presente mundo. Aliás, a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no colo de quem? Do maligno, né? Ainda pertence a ele. E diz assim, olha, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele darás o quê? Culto. Prestarás honra, glória, louvor, adoração somente a Deus. E com isso, né, continua, mas o diabo deixou. Veja aqui o versículo 13. Passada que foram todas as tentações de toda sorte, Jesus não caiu. E é bom, o tempo já terminou, né? Mas hoje à noite, né? Você vai ser tentado, meu irmão, minha irmã. Tentação não é pecado. Escute bem o que eu vou dizer. Você ser tentado não é pecado. O pecado é cair na tentação. E nós temos um Deus que
nós oramos, né? Pai Nosso. Só pode orar o Pai Nosso quem verdadeiramente é filho, né? É ensinado no Brasil inteiro que cada um pode rezar, mas ele não é o pai de todo, não. Ele é... Nós somos criatura, né? Ele é o criador de todos, mas pai, a Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 11 e 12, mas a todos quantos o receberam, quem recebe Jesus, né, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos. Então, não nasce filho de Deus. Pode ser feito filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, para se tornar um filho de Deus, tem que ouvir, acreditar, entregar a sua vida, se tornar um filho de Deus. E aqui diz, né? E você vai vencer. Aí ora, né? Nos livra da tentação, né? Final do Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas como nós perdoamos. É muito séria essa oração a quem nós temos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Amém, porque é teu reino na glória e todo o poder para sempre, né? Mas irmãos, o diabo, né, foi entregue a ele, e a raça, né, a glória foi ofendida, a autoridade foi perdida, e a raça humana foi caiu pelo ato de desobediência desse primeiro Adão. Mas Deus, né, e é onde eu ia entrar na pessoa de Jesus Cristo. A glória de Deus se revelou entre nós, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, né, como o unigênito Filho de Deus. E Jesus Cristo vai orar: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E nós vamos ver essa obra grandiosa, essa obra gloriosa que foi restaurar, né, a glória de Deus ofendida, resgatar a autoridade que foi perdida, entregue ao diabo, e remir, resgatar toda a raça, né? E Jesus, ele é o Senhor da glória, para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Vamos continuar para a semana, né? Ora, irmãos, que são coisas profundas. Então Paulo queria o quê? Queria que a igreja, né, ficasse sabendo dessas coisas. Já pensou? Que Deus desse entendimento, conhecimento a eles, porque sabendo disso, e em Cristo Jesus, nós vamos ver, nós somos herdeiros de Deus, né? Que está lá a riqueza da glória dos que vão herdar. Então é uma coisa muito grande, irmãos. E olhando tudo isso, né, não vai mudar a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso procedimento. Que Deus seja louvado, né? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o Rei da glória, é o Senhor da glória, é o Deus da glória. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. E Pai, aqui na terra e no céu, a nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele é a revelação da Tua glória. Ele glorificou-te na terra, tendo consumado a obra. A Ele a honra, glória, louvor. E nós, Pai, hoje à noite aqui, aqueles que têm entregue a sua vida ao Senhor, passam a ser herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, a herança das riquezas da Tua glória, aos santos, aos salvos. Não permita, Pai, que o inimigo das nossas almas tire essa palavra de alguém, mas que o Senhor possa, como o Senhor prometeu, revelar, dar o entendimento. E só isso é o Espírito Santo que pode fazer. Pai, convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Assim, o Teu nome seja honrado e glorificado.
Fica conosco, leva-nos em paz. Em nome de Jesus. Amém.